A aluna nos deixou ciente aqui que hoje em Minasul está tendo uma inconsistência com relação à energia e internet, né? Então eu quero passar para vocês aqui o nosso vídeo. Vamos iniciar nossa aula. Eu vou deixar gravado. Qualquer coisa vocês assistem depois, não tem problema, tá? A gente vai continuar falando sobre a nossa UC agora, que é coordenação e monitoramento de documentação, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciando com o nosso vídeo aqui. Ketchup. Você já deve saber que o processo para fazer o ketchup se inicia com a colheita dos tomates. Aqui acontece uma parceria entre trabalho humano e trabalho mecânico automatizado. São as pessoas que controlam os grandes veículos e os ajudam a funcionar da maneira correta. Mas as máquinas fazem praticamente todo o trabalho de colher e separar os tomates da planta em que nascem. Logo, os tomates são levados para as fábricas e distribuidoras. Alguns tomates serão usados para a produção do ketchup e outras coisas, e alguns serão comercializados nas frutarias. Nas fábricas de ketchup, eles são inspecionados mais uma vez, e os melhores são lançados numa enorme máquina que vai lavar os tomates. O objetivo é que fiquem o mais higienizados possível. Os tomates agora são colocados numa plataforma de onde recebem vapor em forma de calor. Assim, a casca e seu líquido ficam mais soltos, estando prontos para o próximo processo. Esse próximo processo é quando os tomates entram na trituradora, que trabalhando como um liquidificador numa temperatura altíssima, transforma as frutas em pequenos pedaços, que logo viram também um caldo grosso e escaldante. É na próxima etapa que os ingredientes são acrescentados, diferenciando o ketchup do molho de tomate que conhecemos. São adicionadas coisas como vinagre, açúcar e outros condimentos. Ao mesmo tempo em que isso acontece, as embalagens do ketchup, sejam elas do material que a empresa desejar, vêm em direção ao produto e os dois unem-se. O ketchup é derramado na embalagem e pronto! O produto está pronto para ser comercializado por todo o mundo. Então, a gente vem desse cenário. Então, voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a nossa atividade, né? Pessoal, eu vou só abrir aqui a sala de vocês, aí a gente já alinha a nossa fala de hoje, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Então, coordenação, nós temos 220 horas, tá, de atividades. E é preciso que vocês estejam bem engajados nessas atividades nossas agora, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, então deixa eu abrir a sala para vocês. Isso. Então aqui, pessoal, olha só a extensão. Nós vamos até novembro nessa atividade. Dia 15 de novembro. Ah, professor, 15 de novembro é feriado. Tranquilo, tranquilo. A nossa web, ela vai até dia 13, tá? 13 de novembro. Então, véspera de feriado. Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 SAPs, certo? E é importantíssimo que vocês já comecem a fazer atividades, tá? Por quê? Porque parece muito tempo. Chegou aqui, lá perto do dia 13, próximo de finalizar dia 15 do 11, ainda faltam 3 SAPs para fazer. Vira correria, não dá tempo. Gente, nós precisamos entender que chegamos agora ao final do nosso curso, tá? Então, deixa eu só... ficou duplicado aqui, mas tranquilas. Dia 13 do 11, nossa última web, tá bom? Preciso de vocês, pessoal. Boa noite, Jéssica, tudo bem? Boa noite, estou muito bem, não, mas estou aqui.
Ah, parece que vocês estão com inconsistência de internet e energia aí também, né? Agorinha há pouco tinha acabado, acho que acabou geral na cidade toda. Aí Uhum. voltou agorinha. O pessoal tava falando mesmo. Tô falando aqui, ó, olha a extensão dessa próxima UC agora. Nós começamos dia 28, né? E vamos até o dia 15/11. Então, quase o quê? 2 meses e meio? Quase 3 meses, né? E depois dessa daqui, a gente, ó, é rapidão. A gente voa nessas atividades nossas. Tenho 5 SAPs. Vamos começar a dar ênfase na SAP 1, que vai falar aqui sobre a NR1 e a NR9. Qual a diferença? O que que era a NR1 e o que que ela é hoje, né? Se a gente pegar essa NR1, ela não tinha tanta relevância lá nos primórdios, né? Até mais ou menos aí, vamos colocar uns 10 anos atrás, ela não tinha tanta relevância. Ela atualizou e veio a substituir o PPRA, que hoje é o PGR, né? O pessoal fala, mas então é só alterar. Eu falei, não, totalmente diferente, né? O PGR é um documento mais amplo, é um documento mais vivo, né? Diferente do PPRA, que era engavetado, tá? Mas a gente vai falar sobre isso aí. Fiquem tranquilos. Aqui, já abrindo a nossa SAP, né? Vamos focar nessa SAP 1 agora. O objetivo nosso é reconhecer legislação, normas técnicas aplicáveis ao ambiente laboral, identificar os itens exigidos na legislação, normas e notas técnicas relacionadas ao ramo de atuação, né, e o local, para estabelecimento do plano de trabalho, identificar as medidas propostas nos relatórios. Então, ela visa trazer para a gente, pessoal, né, uma aprendizagem construída para conhecer as ferramentas de qualidade e associar as duas normas regulamentadoras. Porque NR9 não deixou de existir, tá? Ela tem razão de ser. Nós só precisamos encontrar quais as medidas necessárias para poder implantá-la no ambiente de trabalho. Bom, mas vamos contextualizar, olha só. Prezado aluno, há 5 anos que a empresa Têxtil Roupas Limitada está no mercado. Recentemente implantou o Departamento de Gestão da Qualidade em processos e metodologias de trabalho, né, que são analisadas criticamente com o objetivo de aprimoramento para alcançar a melhoria contínua. Então, claramente estamos falando de quê aqui? Qualidade. Tá? Mas qualidade tem a ver com segurança? Tudo a ver. Vocês vão entender nesse ponto agora. Tá? Esse sistema de gestão da qualidade abrange todas as áreas, inclusive o serviço especializado de Engenharia, Segurança e Medicina no Trabalho, que é o SESMIT. Os diretores da empresa estabeleceram metas, incluindo todos os requisitos legais. Quais são eles? Né? Também relacionados às normas regulamentadoras, que são aplicadas na empresa para que sejam melhorados constantemente. Também, há pouco tempo você foi contratado como técnico em segurança no trabalho, assumindo o compromisso de verificar os documentos obrigatórios exigidos pelas normas regulamentadoras, entre outras atribuições. Dentre os documentos analisados por você, foi encontrado o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E agora? Né? Que estava desatualizado devido às atualizações sofridas nos últimos anos, das NRs 1 e 9. Uma delas foi a NR9, né, que se tratava do PPRA, sendo alterada para avaliação e controle de exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, e a implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos, que está na NR1, que é o PGR. Com a situação apresentada pelo diretor, a empresa Têxtil Roupas Limitada
você terá que realizar as seguintes etapas para fazer as devidas adequações para pôr a empresa em ordem. Então, eu tenho etapa 1, tá? Etapa 2, para serem desenvolvidas nessa SAP. Onde a etapa 1 é no AVA e a etapa 2 é onde? No presencial. Momento presencial. É aqui que eu vou fazer. Tá? Aí, você me pergunta, o que que eu vou fazer então, professor, no EAD? Simples. Vamos lá. Etapa 1. Realizar uma pesquisa nas normas regulamentadoras, identificando quais são as NRs que abordam o assunto. Primeiro, Programa de Gerenciamento de Riscos, NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Tá? Esse GRO, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ele, tá bom? Porque tem gente que acha que existe o PGR e existe o GRO, como dois programas. O GRO, né, é estabelecido de forma contínua, o estabelecimento de forma contínua das ações da empresa como um todo. O PGR é um programa o qual você vai lançar mão de todas as necessidades que você tem dentro da empresa. Então, são programas diferentes, mas o GRO é o todo. O PGR é uma parte desse todo. A gente vai entender, né? Segundo, avaliação e controle de exposições a agentes físicos, químicos e biológicos, QNR9. Em seguida, pesquise e explique brevemente a ferramenta de qualidade condizente com a melhoria contínua, ou PDCA, tá? 3 consultas, 3 pesquisas, e eu vou fazer isso na folha resposta, tá? Vou descrever um pouco sobre o que é o PGR, GRO, o que é que fala NR9 hoje, certo? E em seguida, vou falar em como implantar o PDCA dentro da empresa voltado para a área da saúde e segurança. Ficou claro? Jéssica? Eu entendi um pouco. É coisa, né? Vamos lá, vamos entender tudo então. Nayara, tá nos ouvindo, Nayara? Oi, professor Tom. Conseguiu entender o que nós vamos fazer na SAP 1? Consegui, sim. Vamos lá, ó. Primeira etapa, né? Etapa 1, que é a do AVA, o que a gente vai fazer? Um pequeno resumo do que é PGR e GRO. Um pequeno resumo do que é a NR9 hoje. E um pequeno resumo sobre PDCA. Tudo isso eu faço aonde? Na folha resposta. Vou elaborar um pequeno texto de no mínimo 10 linhas, utilizando e fazendo uso de sua pesquisa para associar NR1, NR9 e o PDCA. Aqui eu vou juntar os 3 num relatório só. Qual que é a relação de um com o outro? Certinho, gente? Certo, nós conversamos É com de o professor. gerenciamento, Pode falar, ô Nayara. né? Porque Pode aqui falar. tá meio tumultuado, é por isso que eu não tô falando, que tem um pouco de barulho. Mas é o gerenciamento de risco, né? Ocupacionais, aí todos têm um que complementa o outro, aí é na NR9, que tem o PPRA, ele foi modificado, como é que fala? Aprimorado, aí ele passou para o PGR. É isso que tá perguntando? Fazer a relação entre um e outro. Porque antigamente eu tinha o PPRA, não tinha? Eu acho.
Sim, mas eu acho que a relação agora, como um passou para dentro do outro, é que houve um aprimoramento do PPRA dentro do PGR, né? É o outro, assim, tipo, um... Ai, professor. Os dois se complementam e se aprimoram. E um se torna só o PGR. Os dois se tornam PGR, sozinho. É como, por exemplo, assim, vamos lá. Eu tenho 5 riscos, não tem? Classe de risco. Físico, Químico, químico, Biológico, biológico, mecânico, ergonômico, ergonômico e de acidentes lá. mecânicos ou acidentes. Não é isso? São 5 classes de risco, não são? sim. O PPRA, basicamente, ele tratava de 3: físico, químico e biológico. Ele meio que negligenciava esses outros 2. Por quê? Porque esses 3 aqui eram mensuráveis. Certo? O que é mensurável? Eu posso dar quantidade. Você tem como dar quantidade de risco ergonômico? Não Não. tenho, né, Não, gente? dá para ver a Se ele existe ou se intensidade, não né, com o existe. tempo. Intensidade somente. Existe ou não existe? Fechou? Beleza. Hoje, eu trabalho os 5 riscos dentro do PGR. Porque agora eu englobei ergonômico e de acidentes num documento só. Porque quando eu não faço ele quantitativo, eu faço ele qualitativo. Eu dou qualidade, mas eu evidencio ele ali, certo? Então eu preciso dar seguimento a essa tratativa dos riscos no ambiente de trabalho. Eu não posso, hora nenhuma, esquecer que existe o risco mecânico, que existe o risco ergonômico, porque eles estão ali, fazem parte, é latente. Por isso que tirou-se do PPRA a ideia de fazer esse gerenciamento e trouxe para a NR1, para dentro do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? E não é tão novo assim. Dentro da mineração, a gente já usava o PGR, ó, há muito tempo, muito tempo. Como procedimento, a gente já usava o PGR também. Só pegaram aquele procedimento, deixou ele mais robusto, de uma forma mais assertiva, né? E melhorou o monitoramento dentro desse GRO, que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Eu gerencio todos esses riscos da ocupação, certo? Então, esse gerenciamento, eu trago o, o PGR agora com 5 riscos, né? E aqui, consequentemente, eu faço o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. A gente vai falar sobre ele também. Quem é que faz? Como que eu implanto? Como que funciona? Mostra o modelo. A gente vai ter tudo isso, tá? Mas o que que eu quero? Que vocês entendam passo a passo de cada documento. É isso que eu quero trabalhar com Professor, vocês. Oi? o PCMSO, não sei se eu falei certo, ele entra quando você vai fazer o documento do PGR, ele tem que estar escrito lá também, tipo, se encaixa ali em algum lugar, ou ele é um documento que eu faço. Eu sei que são documentos distintos, mas assim, tem que ter escrito no PGR, tipo, o início, para dar andamento para o PCMSO? Não. São 2 documentos separados. Um é segurança, o outro é saúde. Certo? Porém, nós costumamos falar que eles são casados.
Um só existe porque existe o outro. Eu não tenho como fazer um PCMSO se eu não tenho PGR. Certo? É Esse isso, mas daqui, aí tem como. Aí, por exemplo, o que eu tenho que escrever no PGR para dar sequência no PCMSO, entendeu? vamos lá. O que eu escrevo no PCMSO para usar os riscos do PGR? Quando eu descrevo lá no PGR, eu falo assim, eu tenho risco físico. Que tipo de risco físico? Na região de vocês aí. Físico eu tenho muito ruído, não tenho? Nas mineradoras. Tem. Vamos lá, raciocina comigo. Eu tenho um risco físico que pode causar doenças ocupacionais relacionadas à perda auditiva. Identifiquei o risco, não identifiquei? Falei os danos que ele pode causar, não falei? Aí agora o que que eu faço? Vem o PCMSO. O que que significa PCMSO, gente? Conseguiram gravar? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Aí eu pego aquela mesma função, aquela mesma tabela e falo assim, olha, tem ruído identificado no PGR, né? E esse ruído pode causar surdez, porque no PGR fala isso também. Estão juntos, casados, não estão? Só que a função agora do PCMSO é falar assim, tá bom, qual exame eu vou fazer então para identificar que ele está perdendo a audição? Quem sabe, gente? Eu não sei, não. Não, Audiometria, eu acho. audiometria, isso. É por isso que existe o PCMSO, que A é um Nayara programa. tá piada. Ah, moço, Eu tô já gostando de ver. fiz. Tô gostando de ver. Então, assim, o PPRA, ele levanta a causa e fala quais são as possíveis, os possíveis resultados dessa causa, desse problema. Qual que é o meio de propagação do ruído? Pelo ar, né? Então, vou colocar isso no meu PGR. Preciso repetir no PCMSO? Não. Eu preciso lá falar dos riscos, que são iguais, e agora eu vou falar o tipo de exame que ele vai fazer para identificar se há um dano com aquele risco. Então, por isso que, como que eu vou falar para você que você tem que fazer audiometria se eu não tenho um PGR falando que o ambiente tem ruído? Então, lá no PGR não tem que ter escrito nada assim que, tipo, já indicando, né? No caso, não é subjetivo, é tipo, uma forma indireta, que aí eu tenho que apontar as coisas que estão acontecendo, então eles dão uma sequência em cima do que aparece no PGR, tipo assim. Isso, exato. E aí vem o PCMSO e fala somente sobre os exames e as medidas de controle que eu tenho que ter para que ele não se adoeça, tá? Não é controle dos riscos, é controle para que não haja doenças. Entendeu ou não? Entendi. Ótimo. Então, assim, como que eu vou falar que eu tenho que fazer audiometria se eu não tenho um documento que me fala que ali tem ruído? Não existe, né? Não faz sentido. Então, primeiro eu faço o PGR, faço o levantamento desses riscos, tá? Fiz o PGR, levantei os riscos do ambiente, tudo ok. Passo ele pro médico, tá, gente? Técnico não faz PCMSO, né? O médico, por sua vez,
vai pegar o documento ali, vai criar um documento base e colocar a função de atendente de telemarketing. Peguei aqui aleatoriamente. A função de telemarketing, assim como descrita no PGR, ela tem isso, isso e isso. A mesma descrição de um, eu uso para o outro. Tá? Quantos funcionários expostos? 20 funcionários. Beleza. Exames a serem realizados devido à função. Estou entrando nessa função agora de telemarketing. Eu vou fazer o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, tá? E os complementares que eu vou ter. Opa, atendente de telemarketing. Primeiro exame que eu preciso fazer para ela, ruído. Por que ruído? Fone de ouvido o tempo inteiro. Atende telefone ali o tempo todo, fala com gente, né? Faz a busca ativa do cliente, ou então das pessoas que precisam desse atendimento. Aí eu falo o tempo inteiro em fone de ouvido. Em alguns casos, tem fone agora só de um lado. Que é o que eu faço? Eu pego ele aqui, viro e jogo para o outro. São questões ergonômicas. Mas aí, o que acontece? Eu só sei que existe o ruído porque o PGR falou. E se ele falou, o PCMSO tem que entrar com o quê? Com audiometria, né? Mas vamos ser bem sinceros, será que lá ela só trabalha com ruído? Ou ela tem outros riscos? Tem outros riscos. Tem outros riscos, não tem? Isso mesmo. Então, e agora eu abro lá, por exemplo, risco de poeira. Existe na mineradora? Não entendi, professor. Numa mineradora, eu tenho risco de poeira? Sim. Nossa, é o que eu mais tenho, né? E quando eu tenho um risco de poeira, que tipo de risco que é? Eita, Nayara, isso aí, ó, químico. Gente, põe na cabeça de vocês. Toda poeira é química. Não tem poeira física. Ah, professor, mas não vai agredir o pulmão? Não. Vai causar doenças futuramente, tá? Então não é uma agressão, e sim uma exposição contínua que vai causar doenças futuras. Dependendo do tipo de poeira, eu tenho a poeira de sílica livre, que é essa poeira comum, né? Ela vai causar para a gente a silicose. Silicose é uma doença ocasionada devido à exposição à sílica livre. Eu tenho outra poeira mineral, vamos pegar aqui o asbesto, né? Asbesto, né? A extração de asbesto pode ocasionar ao trabalhador, se ele estiver exposto, a chamada asbestose, tá? Gente, na região de vocês aí não tem cana de açúcar não, né? Usina, tem? Jéssica, Nayara, tem não, né? Mas vamos pegar, por exemplo, ali a Jales Machado, que está ali uns 150 quilômetros de vocês. Olha só o detalhe. Quando você deixa um veículo próximo, parado ali, perto da moagem da cana, já viram uma fuligem que fica no ar? Você sente a sua boca até meio doce quando você passa próximo. Fica aquela fuligenzinha que aquilo ali penetra o organismo, né? Aquilo ali é um bagaço da cana, moído, que vai para o seu órgão respiratório, tá?
Uma vez foi, não volta mais. Já viu transplante de pulmão, gente? Boa! A Nayara tá falando aí sobre o amianto. Nayara, aí é até bom que você me ajuda num ponto aí. Ah, não. A Jéssica tá saindo, mas a Nayara me ajuda num ponto aqui rapidinho. Aí na Sama, né, vocês ainda continuam extraindo amianto crisotila? É o crisotila, né, que é fibra. Isso. Porque antes você tinha ele cristalizado, né, que era o amianto comum. Então, esse que está no ar, qual que é que a gente tem contato? Só esperando aqui ela digitar. Então, tem um sim, parecendo um navio, né, um sino, né, que avisa quando o vento vira. Ah, entendi. Sou uma buzina, né? Então, o detalhe é, se eu ficar respirando isso, pode ser prejudicial. Quando eu tinha aquele que era cristalino, ele era altamente cancerígeno, tá? Quando você respirava, ele entrava no seu organismo e ficava grudado ali nos alvéolos. E isso causa, causa um tipo de câncer muito agressivo, que é o câncer de pulmão. E a gente não tem hoje um transplante de pulmão. Não tem, infelizmente, né? A gente não vai ver. Então, lá na época das mineradoras em Minas Gerais, né, você tinha uma extração de minério muito grande, onde as pessoas desenvolviam asbestose, eh, desenvolviam a silicose, de forma que o seu pulmão ficava petrificado. O que é isso? O pulmão ficava como se fosse uma pedra, né? Ele não conseguia respirar direito, ele tinha dificuldades para respirar, só respirava com a ajuda de oxigenação. Hoje nós temos muitas pessoas idosas assim. O problema, gente, é que a doença não chega agora. A doença chega lá para depois. Então a gente tem que ter muito cuidado. Dá para se trabalhar? Dá, mas com cuidado, com respeito à função. Então a gente tinha esse risco, né? Sem contar também na questão do risco biológico. Nós temos também e pode ser quantificado. Aí vem o PGR e mostra para a gente que eu preciso incluir os outros riscos. Físico, físico não, desculpa, ergonômico de acidentes. Então eu tenho que incluir. Eu preciso ter esses riscos inclusos no meu documento para poder falar sobre eles. Então é o que exige a norma hoje. Para a gente possa fazer um documento bem feito, tem que ter identificação de problemas, tá? Então, o que que eu vou fazer com vocês, gente? Eu vou mostrar para vocês como que era o PPRA, eu vou pegar o modelo e como que é o PGR hoje, tá? Tem as suas diferenças e semelhanças que você precisa entender, tá? Quais são? Primeiro, lembrando que o PPRA a gente não faz mais. Mas então eu posso jogar fora os da empresa, professor? Não disse isso. Não pode. Geralmente, documentação de saúde e segurança no trabalho tem que ser guardada por no mínimo 20 anos. Certo, meninos? É por processo, né? Oi?
conta de processo, né? Sim, sim, por conta de processos, né? Então, em 20 anos, eu preciso desse documento, porque eu posso precisar de o quê? De um PPP. Se eu não tenho documentação, de onde eu vou fazer um perfil profissiográfico previdenciário? Não tem onde fazer, não tem como. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, arquivo esse documento por 20 anos. Juridicamente, eu posso ser processado como empresa até 5 anos, tá? Depois de 5 anos, o crime prescreve. Se for um crime passível de julgamento dentro da área empresarial, né? Com relação aos riscos. Alguns são tão pesados que às vezes eles nem vão prescrever, mas geralmente são 5 anos para a prescrição de- dessa entrada do funcionário na justiça. Passou de 5 anos, você não tem mais direito de entrar na justiça. Essa é a visão deles, tá? E aí, pessoal, eu trabalhava somente esses 3 riscos: físico, químico e biológico. Hoje eu trabalho 5, né? Porque eu preciso entender também que riscos psicossociais entraram agora na NR9. Mas o que é um risco psicossocial, professor? Né? Síndrome de burnout, síndrome do pânico, né? Dificuldade de atuar em público, dificuldade, cansaço excessivo, né? Dores, tudo isso é o corpo acusando que tem algo errado, tá? Mas não quer dizer que seja algo físico. Muitas das vezes podem ser as dores da alma, tá? Essas dores que você está falando é de somatização? Isso, os riscos Como é que, psicossomáticos. pois é, e como é que comprova isso pelo que é do trabalho? Existe um negócio chamado nexo causal, tá? E existe também o CID agora para doenças psicossomáticas. No CID-11, que é a nova atualização do CID-10 que saiu, o CID-11, incluiu-se como doenças ocupacionais, doenças que podem ser comprovadas pelo trabalho, as doenças psicossomáticas, tipo depressão, ansiedade, que mais? Síndrome do pânico. Todas elas podem ser enquadradas hoje como uma doença psicossocial ou uma doença interligada ao ambiente de trabalho. Aí vai caber o quê? Sindicância, vai caber investigação do Ministério do Trabalho. Como que eles vão comprovar que o funcionário não teve apoio aqui dentro da empresa? Simples e fácil. Vocês tiveram treinamento de integração? Vocês tiveram treinamento voltados para a área de assédio moral e sexual dentro da CIPA? Não. Beleza, então. Então eu tenho outros treinamentos mostrando para o funcionário, né, a questão da qualidade de saúde e bem-estar que a empresa prima. Não, também não. A gente nem pensa nisso. O negócio aqui é só produzir, né? Beleza. Ele sempre vai criando, vamos dizer assim, provas as quais vão ser utilizadas contra o próprio empregador. Se eu não faço documentação, se eu não passo ordem de serviço, se eu não tenho uma escala pré-definida, né, horário de trabalho pré-definido, tudo isso vai o quê? Deixando com que o trabalhador fique transtornado, né? E aí, qual que é o detalhe? Quando ele se sente ofendido, transtornado, ele vai ser adotado por quem? Como assim? Não entendi. Imagina, um trabalhador. Quando tá na empresa, tá tudo bem, não tá? Tá tudo É, certo, eu faço hora extra, tá de boa, trabalho no ruído aqui no UZPI, tá bacana. Quando ele sai, quem é que chega próximo dele? família? Advogado. Ah, Advogado. Vai virar para ele e falar assim: olha, você trabalhava em tal lugar assim, assim, você tinha documentação? Não, não tinha. Ah, você tinha uma ordem de serviço com suas funções definidas? Não, também não tinha, não. Lá o que eles mandavam fazer, eu fazia. Tá.
Então você tem direito aí a 60 mil reais na justiça. Vamos entrar, a gente pede lá 80 mil, vamos fazer um acordo e você me paga 30%. Acontece isso no dia a dia ou não? Deve acontecer com certeza. Ó, demais, demais. Eu tô te falando isso porque um dia eu prestava serviço numa fazenda lá em Goiatuba. O advogado entrou no ônibus da empresa, né, com um cartãozinho distribuindo. Ó, eu sou advogado trabalhista, precisar de minha ajuda, tá aqui meu cartão, cartão. E ele não podia fazer isso. O ônibus é privado. Só que ele entrou falando com todo mundo. Essa ação que ele fez deu 3 ações trabalhistas de imediato. E aí o cara vai lá e pede o quê? 80 mil reais. Você fala que quer fazer um acordo de 10. Ele pega. Sabe? Ele vai lá e pega. Por quê? Porque ele não está preocupado com o funcionário, ele não está preocupado com a saúde, o bem-estar psicológico do funcionário. Não. Ele quer resolver o problema financeiro, principalmente o dele, né? Quanto mais ele consegue pescar pessoas dessa forma, mais fácil fica esse atendimento, ganhar esse dinheiro. E às vezes são pessoas humildes que não têm noção, né, das atividades, pessoas humildes que é, têm até certa dificuldade de entendimento dessa parte jurídica. Por isso que procuram advogado. Então isso precisa ser muito bem tratado dentro da empresa, tá, gente? Então é preciso que a gente entenda, né, que o trabalhador precisa ser bem cuidado, sim, mas tudo dentro da norma, tudo dentro das regras, para que nada escape da empresa ou escape dos olhos do funcionário, tá? Então é preciso que vocês tenham essa noção, tá bom? Então nós vamos aprender nessa atividade, coordenar, montar, elaborar todos os documentos que eu falei aqui agora. PGR, PCMSO, LTCAT, PCA, PPP, PPR. A gente vai falar sobre cada um deles, tá? Vamos fazer combate a incêndio, vamos fazer primeiros socorros. Eu quero trazer alguns profissionais para poder conversar com vocês sobre esses dois temas. Primeiros socorros e combate a incêndio, a gente fazer alguma coisa diferente e tal, tá? E vamos falar também, nós vamos ter um podcast aqui, pessoal, não percam. Eu vou mandar no grupo de vocês depois. Nós vamos falar sobre os riscos psicossociais. Que risco é esse? Por que que isso afeta tanto o trabalhador? Né? Por que que esse trabalhador tá tão doente assim? A gente vai falar muito sobre isso. Nayara, eu vou ter que deixar vocês agora, tá? Nós batemos aí 8h50. Eu preciso entrar na próxima aula. Ficou alguma dúvida sobre essas atividades que a gente tem que fazer? A SAP 1, principalmente? Não, a dúvida que tinha surgido, que ainda não sei como é que resolve, Hum, é em relação de questão de gestão de qualidade e do PDC, PDCA. isso. Como é que fazia? Tipo, planejava, colocava ele no planejamento do PGR e dando sequência com o PDCA, entendeu? Esse aí fica, porque é mais complexo, né? Aí eu não sei direitinho, não. Aí eu vou explicar uma aula só para isso, tá? Vai ser somente sobre PDCA. O que que é o PDCA? Aí você vai entender como jogar ele na. Como é que fala? Como é que eu vou explicar? Como que eu vou jogar ele dentro do PGR? Porque se você pegar as fases do PDCA, dá certinho. É quase a mesma coisa, né? Assim, o conceito. Mas de conceito por conceito, eu entendi o conceito. Não estou sabendo fazer, entendeu? Aí eu vou te mostrar um modelinho de um PGR, porque aí você vai entender as fases certinho Tá bom, e o que fazer em cada um deles. Na próxima aula eu quero fazer só sobre PDCA e ligar ele ao PGR, para ficar mais fácil o entendimento. tá bom, professor, obrigado. Tá bom?
Não, eu que agradeço. Obrigado por ter entrado, mesmo com a dificuldade que vocês estão tendo aí, tá? E vamos deixar cair não, gente. Vamos para cima dessa atividade aí. Coordenação não é fácil, eu sei que é extenso, é demorado, mas vai dar certo. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima aula. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau.